Boa noite, tio. Tudo bem com você? Vou esperar mais um pessoalzinho entrar para começar. Ô tio, você vai vir me visitar esse ano, né? Tá fazendo falta já. E aí, mãe? Ah, então fechou. Só vou esperar mais alguns minutinhos para ver se entra mais gente, que daqui a pouco eu começo. Tá calor aí, meu povo, que aqui no Rio de Janeiro tá uns 40 graus. Fala, Cello! Tudo bom? Festão, hein? Já tô com saudade já. Caramba, mas você não vai acreditar. Hoje me chamou uma menina no direct, né? Aí ela falou assim, aí ela começou a me seguir, eu segui de volta. E aí eu postei esse story da live e ela falou o seguinte, nossa, eu vi seu vídeo, mas estava como patrocinado. Ou seja, ela viu o meu anúncio daquele vídeo lá da Nala. Ela me conheceu por lá. Aí ela foi e perguntou pra Vanessa pra confirmar se era eu, porque ela já tinha ouvido meu nome. E ela soube pelo nome que era eu. Doideira, né? Só dá mais 2 minutinhos pra ver se entra mais alguém, que eu já começo. Entrou a Ali, oi Li, como você tá? E entrou a Ana Carolina também. Ana Carolina, não sei se eu conheço, se puder se apresentar. Ou realmente, ou talvez eu conheça e não esteja me lembrando do nome.
Ah, amiga da mãe. Só mais um minutinho. Cristina, meu amor. Ya te contesto, espérame terminar la live, por favor. Bom, vou começar, pessoal. Eu só vou pedir um favor, caso eu vá falando muito rápido e se eu disser alguma informação que ficou faltando, vocês comentem aí que eu vou ler e vou responder, tá bom? Então, o intuito da live de hoje é falar como eu era aos meus 15, 16 anos e como eu cheguei a ser aprovado no concurso que eu tô no cargo, né, atual. Então, quem era o Lucas de 15 anos, 15, 16 anos? Lá minha vida era totalmente diferente. Eu acordava às 6 da manhã, ia para a escola. Quem é de Santo André conhece o Américo Brasiliense, então era lá que eu estudava. Eu ficava até meio-dia e voltava para casa. Ficava jogando bola ou videogame, ou às vezes ficava no celular, ou às vezes arrumava a casa, porque senão o chinelo estralava, né, mãe? Tamo junto, mãe. Mas essa basicamente era a minha rotina: ir pra escola e ficar em casa de bobeira sem fazer nada. Mas era basicamente isso. Eu nunca fui um aluno exemplar, não tinha notas muito boas, não pensava em futuro, não pensava em estabilidade financeira, nem crescimento, e só ia vivendo um dia após o outro. Até que a minha tia comentou com a minha mãe sobre o tal Patrulheiros Mirins. Quem conhecer aí, por favor, comenta. Mas para quem não conhece, é como se fosse um curso preparatório para os jovens, para que eles ingressem no mercado de trabalho. Então a minha tia sugeriu, tia Yara, um beijo para ela, sugeriu à minha mãe que eu entrasse nesse curso. E eu entrei. E eu não sabia que era o curso que ia mudar a minha vida completamente. Eu jurava que Patrulheiros Mirins era aqueles escoteiros, sabe? Que você colocava a medalhinha aqui pelas ações sociais que você ia fazendo, mas não tinha nada a ver. Então a minha rotina mudou um pouco. Além de eu ir para a escola, agora à tarde eu tinha esse curso dos Patrulheiros Mirins. E minha rotina foi essa por uns 4, 5 meses. Até que um determinado dia, o professor veio na sala e perguntou para os alunos: quem aqui fala um pouquinho de inglês, tem um inglês intermediário? Boa noite, tia. Acabei de falar de você agora, você trouxe agora, poxa. Mas o tio vai falar o que eu tô falando aqui.
E eu já tinha feito um curso de inglês, minha mãe já tinha me colocado, mas eu ainda me sentia. Falei. Falei que você me apresentou Patrulheiros Mirins. E eu me senti um pouco seguro ao falar, mas uma amiga. Uma amiga. Tô gravando, tia, por quê? Uma amiga me cutucou assim e falou: pô, põe seu nome na lista. Põe seu nome na lista. E aí eu fui lá, coloquei, não sabia para que era. E 2 dias depois, o professor veio com a notícia, a melhor notícia da minha vida. Que eu tinha sido escolhido para fazer uma prova em que, caso eu passasse, eu poderia fazer um intercâmbio, cara. Poderia sair do país, aprender uma nova língua. Vocês imaginam uma coisa dessas? Aquilo ali, nossa, acho que deve ter sido o melhor dia da minha vida, porque meus pais sempre quiseram me dar um intercâmbio, mas nunca tiveram recursos, né, para isso. Então eu tive uma semana para estudar para a prova do intercâmbio e, cara, fiquei o dia todo, todos os dias dessa semana estudando muito para fazer essa prova. Até que chegou o dia, fiz, e aí era mais uma semana para vir a resposta. E cara, foi pior do que a semana em que eu tava estudando, porque ali eu não tinha mais nada do que pensar, e a ansiedade ia me pegando, e eu ia ficar, nossa, e se eu não passar, e se eu não passar? E aí marcamos uma festa na casa da minha avó, e minha mãe do nada levantou assim do sofá: gente, preciso falar uma coisa para vocês. Eu falei: meu Deus, o que minha mãe... Aí ela começou a falar: então, como vocês sabem, o Luca fez uma prova. E eu já tava naquela: meu Deus, por que minha mãe tá falando disso, cara? Por que ela tá falando disso? Aí ela começou: então, ele tá muito ansioso, não sei o que, mas eu só queria dizer que essa festa é porque você passou. Aí eu não, cara, fiquei 5 segundos, 5 minutos pra você, 1 minuto pra sem entender. Aí todo mundo gritando, aí eu passei pra onde, gente? Aí até que eu me toquei, eu passei na prova. Como assim eu passei na prova? Pra você ver, a autoestima é tão baixa, cara, nessa idade, que a gente não acredita, né? Mas, olha, foi uma alegria esse dia. Até me arrepio aqui, porque foi um dos melhores dias da minha vida. Saber que eu passei nessa prova, saber que eu poderia ter uma nova experiência, sair do país por um ano. Foi fenomenal mesmo, tia. Fenomenal. Então, depois da festa, né, comecei a me preparar para o intercâmbio. Minha mãe sendo minha mãe. Ai, ai, ai. É isso aí, é isso aí. Comecei a me preparar para o intercâmbio. E chegou o dia da viagem, né? Fui ao aeroporto com meu pai, com a minha avó e com a minha mãe. Lá eu me despedi. Não consegui ir embora sem chorar. E embarquei pro ano que iria mudar minha vida. Cara, cheguei ao México. Saí do país aos meus 16 anos. Cheguei lá e conheci a minha primeira família, né? Eu ia ficar com 3 famílias. E no primeiro mês aconteceu uma coisa chamada choque cultural, que é quando você se sente desorientado, né? Por causa de uma nova cultura, você se sente meio perdido. E aí o que eu fazia? Todo santo dia eu ligava pra minha mãe, pro meu pai, falava assim: gente, eu tô com muita saudade, sabe? Eu não tô aguentando mais, as matérias aqui estão muito difíceis.
Eu não sei se eu vou passar. Eu não sei. Aí ficava, cara, todo santo dia. Essa mesma história. Até que chegou um dia em que eu liguei pra minha mãe e ela falou exatamente assim: Lucas, olha só. Eu tô com 3 crianças aqui em casa, que ela tinha adotado meus primos na época. Eu tô com 3 crianças aqui em casa. Eu tô trabalhando que nem uma louca. Eu tô cansada e você não para de me ligar pra reclamar. Então você faz o seguinte: ou você para de me ligar agora, ou eu vou lá no Rotary, vou lá no Patrulheiros Mirins e faço você voltar pra casa hoje. Aí desligou o telefone, cara. Caraca, velho, imagina. Acho que poucas mães fariam isso, velho, mas a minha fez. A minha fez isso. Vocês imaginam a cara que eu fiquei. Ai, gente, esse dia foi incrível. Mas o que eu falo sobre isso? Sobre esse momento? As águias, né, têm o hábito de empurrar seus filhos do ninho para que elas aprendam a voar. E foi exatamente isso que a minha mãe fez. Ela me deu esse empurrão. E foi aí que eu consegui voar. Então, obrigado, mãe, por tudo que você tem feito por mim. Te amo demais. Você é a pessoa mais incrível que eu conheço. De verdade. E no outro dia eu já mandei um áudio pra ela: mãe, tô bem aqui, pô, tá tranquilo. E aí foi só, pô, diversão. No final do intercâmbio eu não queria voltar, pra vocês verem. Na primeira semana eu tava louco pra voltar pro Brasil, já na última eu não queria mais sair do México. Bem-vindo a Fernando Negrão. Negral, acho que eu tenho falado. Espero que eu tenha falado certo, pelo amor de Deus. E aí, vô, bem-vindo. Eu vou ser meio curto na parte do intercâmbio, que eu não quero me aprofundar muito, mas o que eu tenho a dizer é que foi um intercâmbio que mudou a minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, gente de diversos países, pude melhorar o meu inglês e aprender o espanhol. Então, eu sou muito grato aos patrulheiros mirins por eles terem me escolhido, sabe, para essa chance, por terem me dado essa chance. Realmente foi a melhor experiência da minha vida. Foi onde eu cortei essa relação emocional que eu tinha com os meus pais, essa dependência. Foi ali que eu comecei a ver que eu tinha que andar com os meus próprios passos. E eu tô fazendo esses conteúdos agora porque eu acho que eu aprendi muitas coisas nesse intercâmbio e eu sei que muitos jovens não têm essa oportunidade. Então eu quero compartilhar os insights que eu tive, as mudanças de mentalidade que eu tive. Então é por isso que eu tô fazendo essas lives e esses conteúdos, sabe? Mas enfim, eu voltei do México com os meus 17 anos e foi o melhor ano da minha vida. Agora, como que foi a minha vida depois do intercâmbio? Bom, novamente os patrulheiros mirins entram aí. Um mês depois de eu ter voltado, os patrulheiros entraram em contato comigo falando que tinha uma vaga para mim na Coop supermercado aí em São Paulo. E foi onde eu consegui meu primeiro emprego na área de segurança do trabalho. Então, novamente, eu sou muito grato mesmo aos patrulheiros, porque eles me ajudaram a ingressar no mercado de trabalho e eu pude aprender como que funcionava o mundo corporativo.
Só que eu não tinha muita certeza do que fazer do futuro ainda, né? Eu comecei a trabalhar, mas eu não realmente não tinha ideia do que eu iria fazer lá no meu futuro, nem o que eu ia estudar, nem com o que eu iria trabalhar. Então eu sentia muita insegurança, muita falta de direção e um medo do futuro. Eu tinha me faltava essa perspectiva de crescimento. E uma coisa que eu aprendi lá no México foi que os jovens lá da Europa, de outros países, saem da casa dos seus pais muito cedo, aos 20, 21 anos. E aí, em determinado dia, minha mãe conta essa história, eu dou tanta risada. Determinado dia eu cheguei pra ela e falei: mãe, eu sei que eu já tô com 20 anos, mas você me permite morar aqui mais um tempinho com vocês? Daqui um tempo eu vou me mudar, sabe? Mas se vocês... Eu sei, daqui um tempo eu vou mudar, se vocês puderem permitir que eu continue vivendo aqui com vocês. Cara, eu tava me sentindo um peso pra eles depois do intercâmbio, porque eu tinha conhecido essas pessoas, né? Esses jovens que já saíam da casa dos seus pais, já tinham sua própria independência, sua própria vida. Cara, minha mãe contando isso é muito engraçado, velho. Eu vou fazer uma live com ela algum dia pra vocês verem. Mas foi isso, eu já tava pensando na minha independência. Bem-vindo, Lúcio. Bem-vindo, Mane. Mane, ele que vai estar aqui em dezembro. Vai vir visitar o grande amigo dele, tá? Mas foi isso, eu já comecei a pensar na minha independência, só que eu não me sentia seguro em relação ao futuro, eu tinha que fazer alguma coisa. Foi aí que, na pandemia, eu fui buscar o que fazer da vida aos 18 anos. E graças a Deus eu encontrei uma pessoa que se chama Evandro Guedes, que foi a pessoa que mudou minha vida. Não o conheço pessoalmente, mas só pelos vídeos dele eu já comecei a mudar a minha cabeça e foi ali que eu fui apresentado ao concurso público. E era muito bom porque ele tinha muitos vídeos para os jovens de 16, 17 anos. Pô, ele xingava até a nossa última geração, mas ele sempre falava uma verdade. Então ele falava assim: você que tem seus 16, 17 anos, você tem espinha, você não tem dinheiro, você é feio, seu cachorro é feio, sua cidade é feia. Aí, pô, ia esculachando. Aí falava: o que sobra pra você? Sobra você desligar a sua vida e começar a estudar. E foi aí que ele apresentou o concurso público pra mim, né? Ele recomenda, né, que os jovens façam um tecnólogo de 2 anos e ao mesmo tempo você estude para concurso público. Então, aos 20 eu já teria o meu ensino superior e já teria a possibilidade de fazer concurso público de nível superior, né? Só que novamente a mentalidade me pegava, né? Porque eu duvidava um pouco de mim mesmo. Você imagina, você sempre estudou em escola pública. Aí vem um cara e fala pra você: você tem que estudar para você conseguir passar em um concurso público que pague mais de 10 mil reais, né? Que esses eram os cargos que ele falava pra gente estudar. Ele falava pra gente pensar grande. E eu falava: poxa, eu nunca vou conseguir. Eu vou competir com gente que sempre estudou em escola particular, sabe? Gente que sempre teve recursos, gente que sempre os pais puderam pagar cursinho. Não sei se isso é pra mim. Mas eu continuei vendo aqueles vídeos.
E era engraçado porque às vezes a gente tava arrumando a casa e eu colocava os vídeos dele no YouTube para os meus pais verem. Então quase todo dia eu falava um pouco do Evandro para eles, porque antes meus pais também não sabiam muito desse mundo dos concursos, então eles acharam muito diferente. Só que aí, cara, eles começaram a gostar dessa pessoa, do Evandro. E um dia eu sentei com eles e falei, olha, é isso que eu quero pra minha vida. Esse cara mudou a minha mentalidade e eu acho que eu quero seguir por esse caminho. E, cara, olha, eu sou muito abençoado por ter nascido numa família dessas, porque os dois me apoiaram, sabe? E eles me deram todo o apoio desde o começo. Falaram que confiavam em mim. Falaram que eu tinha que seguir o meu sonho, o meu coração. E eu fico imaginando tanto de gente que não tem os pais assim, em que os pais ficam mandando no próprio futuro da pessoa. Mas meus pais não. Eles sempre confiaram em mim e falaram, filho, olha, a gente não tem muitos recursos, mas nós confiamos em você, então faça o que você acha que tem que fazer. E foi aí que começou a minha jornada dos concursos, né? Até me emocionei aqui, peço desculpas, mas foi uma coisa muito importante pra mim que eles fizeram. Foi terem confiado em mim. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre concurso público para descobrir a área que eu iria estudar. E nesse meio tempo eu também estava trabalhando, né? Eu ia trabalhando e pesquisando, até que eu achei aí a área fiscal e de controle de concurso público. Quem quiser saber mais pode buscar aí no Google. Mas foram as áreas que eu mais me identifiquei assim. E por que eu falo tanto do tecnólogo, né? O tecnólogo é como se fosse uma faculdade, só que em um período menor. A faculdade geralmente tem 5 anos, já o tecnólogo tem uma média de 2, 3 anos. Além disso, ele é muito barato de você fazer. Então eu pagava R$ 200 por mês. E além disso, eu fazia online, né? EAD. Com isso eu conseguia mais tempo para estudar para concurso. Então essa foi a minha vida. Durante 2 anos eu trabalhava, consegui pagar o meu tecnólogo com o meu salário do jovem aprendiz e também consegui pagar o curso preparatório para o meu concurso. Então não fui um peso em relação às finanças para os meus pais, porque eu conseguia pagar todos esses cursos, né? Então foi assim que foi a minha vida durante esses 2 anos. Eu trabalhava e estudava quando chegava em casa. Trabalhava e estudava em casa. Só que aí chegou um momento que eu vi que não dava mais. Não dava mais para continuar trabalhando. Porque os concursos que eu estava estudando são muito difíceis, sabe? E você tem que ficar o dia todo estudando, porque senão fica muito difícil. Principalmente se você não tem uma base, sabe?
nas matérias de matemática, português. Então, eu cheguei pra minha mãe. Idem, né? Nesses 2 anos eu já tava. O dinheiro que me sobrava, que eu pagava o tecnólogo, os cursos, e o dinheiro que me sobrava eu guardava numa poupança. Porque eu já tava pensando lá no futuro. Esse dinheiro que eu guardava, eu usei pra ficar em casa. Ou seja, eu cheguei pra minha mãe e falei assim: mãe, eu preciso pedir demissão da Coop para focar exclusivamente no meu concurso, no meu sonho. E no começo, no primeiro mês, no segundo mês, minha mãe relutou um pouquinho, porque na época meu pai tava desempregado, né? Então, você imagina, meu pai desempregado, minha mãe trabalhando que nem uma doida e eu ainda falando pra ela que ia me demitir da empresa. Mas, cara, depois de alguns dias falando sobre isso, ela me deu mais um voto de confiança e falou para eu seguir o meu coração, a minha intuição, e fui pedir demissão do meu emprego, cara. Fui pedir demissão. Foi uma decisão difícil de se fazer, viu? Você chegar para sua chefe e falar que quer sair, não é fácil fazer isso não. Mas enfim, depois da minha demissão, eu comecei a estudar exclusivamente para concurso. Então eu ficava em casa o dia todo, cara, trancado no meu quarto lá. Se vocês já viram meu rios aí com a Nala, Nala é minha gata, né? Ela ficava no meu colo lá me dando apoio. Então eu ficava em casa, não saía de final de semana. Essa era a minha vida, né? E para eu não ficar doido da cabeça, eu conheci a musculação, que foi como uma terapia e também ajudou a melhorar o meu corpo, né? Então eu acho que foi muito importante tanto para a saúde mental quanto para a minha saúde física. Então eu só saía de casa para isso, para fazer algum tipo de exercício físico, principalmente a musculação. Então essa foi a minha vida durante 3 anos, né? Eu fiquei 2 anos trabalhando, mais um ano desempregado, só estudando. E aí veio o momento da luta, né? De começar a fazer os concursos em si. Foi aí que saiu um concurso de Minas Gerais, área fiscal. E meu pai se disponibilizou para me levar até lá, cara, até Minas Gerais de carro. É uma viagem de mais de 8 horas, pessoal. Fala se eu não tenho pais maravilhosos, né? Então nós fomos num sábado já tarde já, chegamos lá à noite, só deu tempo para revisar algumas coisas. Dormi, porque domingo de manhã já teria prova e seria o dia todo, né? Então fomos no sábado, fiz a prova, bate e volta ainda, ou seja, fui no sábado, fiz a prova, fiquei o dia todo lá fazendo essa prova e voltei à noite com ele. Eu lembro desse dia que eu não aguentei, cara, de tanto cansaço. Eu dormi no carro, eu até peço desculpas pro meu pai que eu não consegui aguentar, mas eu vi que ele estava cansado também, mas ele conseguiu aguentar, me trouxe de volta e foi isso. Aí era o momento de esperar
a resposta, né? E eu tava com, sabe, um sentimento assim de que eu ia passar nessa prova, sabe? Que eu dei o melhor de mim, mas nem sempre a vida é o que a gente quer, né? E chegou o dia do resultado, comecei a procurar meu nome, procurei meu nome, tava lá, chegou no L lá, eu falei, cara, tem que estar aqui, Lucas, 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 Lucas. Aí Lucas E, Henrique. Lucas E, Henrique. Aí, cara, não via meu nome. Aí comecei a procurar Lucas no X, no W, no Y. Aí não achava o Lucas. Eu falei, cara, eu não acredito. Não passei. Não passei na prova, pessoal. Meu pai me levou naquela distância. Eu estudei muito, mas não consegui passar nessa prova. E foi o maior sentimento de derrota que eu já tive na minha vida. Foi um momento muito triste, assim, porque eu fiquei pensando na viagem. Meu pai se disponibilizou para me levar e eu decepcionei, né? Não consegui passar. E aí, novamente, eu fui buscar o tio Evandro, Evandro Guedes. O que fazer quando você reprova? E o tio Evandro, cara, ele é muito engraçado, vocês têm que conhecer os vídeos dele. Ele falou, ó, se você reprovou, é normal, cara. Não seria normal se você passasse de primeira no concurso. Então, para os homens, peguem a cachaça e fiquem uma semana só tomando cachaça, ó. Pense em qualquer coisa, menos concurso. Para as mulheres, comam muito chocolate, fiquem uma semana fora desse mundo aí. E, claro que não foi o que eu fiz, né? Não fui beber cachaça, mas sei lá, tentei relaxar a mente, fui ver série, fui ver filme e fiquei uma semana lá, uma semana só pensando em outras coisas. Até que veio o momento de voltar à luta, né? Onde eu enxuguei as lágrimas, já tinham passado o momento do luto. Então, foi de volta à luta. Comecei a estudar para uma prova do Mato Grosso. Mato Grosso. Fiquei mais uns 4 meses estudando. Cara, comprei a minha passagem de avião pro Mato Grosso com o dinheiro que eu tinha guardado lá atrás, lembra da poupança? Esse dinheiro eu consegui usar para comprar passagem de ida e volta lá do Mato Grosso. Fui lá, fiquei... Dessa vez eu fui sozinho, né? Não tinha como levar meu pai. Então fui sozinho pro Mato Grosso fazer essa prova. Lá em Mato Grosso, eu vou explicar pra vocês. Lá em Cuiabá não tem camada de ozônio. Então, cara, o sol passa direto, porque não é possível. É a cidade mais quente que existe no planeta Terra. E o ar-condicionado quebrou nesse dia. Então, assim, nós estávamos fazendo a prova e suando parado, cara. Eu lembro que a gota do meu suor caía assim na prova. E vou falar mais uma coisa pra vocês. Terminei de fazer a prova, voltei pra casa e adivinhem? Não passei de novo. Meus amigos, a vida de concurseiro não é fácil. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Novamente, mais uma semana só assistindo filme, vendo série, pensando, isso aqui não é pra mim, eu nunca vou conseguir, sou burro, tô há anos estudando e não consigo passar. Mas depois
essa semana. Pô, enxuguei as lágrimas de novo, cara, e comecei o processo tudo de novo. E aí eu comecei a estudar para um concurso aqui no Rio. E pô, estudava, olha, ali eu comecei a estudar na raiva mesmo, porque eu já não aguentava mais essa vida de concurseiro. Não aguentava mais mesmo. Era como eu me sentia como se aquele ciclo nunca fosse terminar, como se eu nunca fosse passar em nada e ia ficar na casa dos meus pais lá só estudando para sempre. São essas as coisas que passam na nossa cabeça, né, quando a gente está num projeto. Mas determinado dia, acho que era umas 2 da tarde, eu recebo assim um e-mail. Eu estava estudando, né, nessa hora com o meu tablet. A Nala estava no meu colo. Eu recebo um e-mail: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro? Esse foi um concurso que eu tinha feito há um ano já, bem antes desses 2 que eu falei pra vocês. Falei, cara, o que esse Tribunal de Contas quer? Será que depois de um ano eles vieram me desejar boa sorte na próxima prova? E aí eu abri esse e-mail e tava lá, cara. Tava lá: Lucas Erceg, você foi selecionado para ocupar o cargo de técnico de controle externo no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui aprovado, cara. Fui aprovado. Foi o melhor dia da minha vida. Faltavam 10 dias para eu fazer essa próxima prova no Rio de Janeiro. Mas veio esse e-mail dizendo que eu tinha sido aprovado. Eu não consegui aguentar a felicidade e eu mandei um áudio pros meus pais falando: cara, passei, vocês não vão acreditar, passei. Cara, eu comecei a chorar porque aquilo, a minha mão começou a ficar assim, ó, na hora. É como se o momento, só existisse aquele momento, sabe? Só existe aquele momento, você tá no... É como se não existisse mais nada. Como se todo o sofrimento já não existisse. É como se você fosse começar a levitar, cara. Como se fosse... Como se tivesse saído um peso enorme assim das suas costas. É exatamente essa sensação. Foi exatamente essa sensação. E, nossa, foi o melhor dia da minha vida. Meus pais chegaram, me deram um abraço, cara. Meu pai fala que ele tava trabalhando essa hora. Ele tava no ônibus, né? Meu pai é motorista de ônibus, então ele tava dirigindo. Mas na hora que ele ouviu o rádio, ele nem conseguiu responder porque ele tava trabalhando. Mas ele fala que caiu um cisco no olho dele e ele não conseguiu aguentar também. Começou a chorar lá e ficou limpando as lágrimas para que nenhum passageiro visse. Nossa, que emoção que foi esse dia, meu Deus do céu. Até fico sem palavras, sabe? Porque realmente foi um momento em tanto. Mas aí passou esse dia, já estava tranquilão, fui fazer essa prova, essa outra prova no Rio de Janeiro, do ISS-RJ, Fiscal de Rendas, e já estava tranquilo, não precisava mais me preocupar tanto, mas fui fazer.
Cheguei, vim sozinho pro Rio de Janeiro também. Fiquei num hotel. Fui fazer a prova, fiz, tudo tranquilo. Voltei pra casa. Tô super carioca já. E esse concurso tinha 50 vagas, né? Mais 150 como cadastro de reserva. E no dia que saiu o resultado, eu consegui ver o meu nome lá como cadastro de reserva. Consegui ficar dentro dos 200 e agora é só aguardar para que esse órgão me chame, se Deus quiser vai chamar. Mas e foi engraçado, na live anterior quem estava, eu mostrei para vocês que eu era ali o único das páginas que tinha nascido depois dos anos 2000, ou seja, eu era o mais novo da lista. Então, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês que o tio Evandro sempre fala, né? Até marquei aqui a frase. Se o seu sonho não é doído, não é chorado, se as pessoas não te metem a porrada, se você não é criticado, se não te faz acordar cedo, se em algum momento não te dá vontade de chorar e você acha que vai desistir, que vai dar tudo errado, que vai perder, que não entende nada, que você nunca vai passar, é porque o teu sonho é pequeno, irmão. Você sonhou com uma coisa muito simples que todo mundo realizava. Sonhos grandes doem, machucam, criticam, mas no final das contas valem a pena. Evandro Guedes. Valem a pena demais. Mas, depois de todo esse sofrimento, né? Aqui estou eu, no Rio de Janeiro. Hoje eu tenho a minha casa, moro sozinho, tenho a minha independência, tenho meu próprio dinheiro, sabe? Moro perto da praia, que foi uma coisa que eu sempre quis fazer. E eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Então eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Ele tem sido incrível, sabe? Tem derramado bênçãos na minha vida, nas pessoas que eu tenho conhecido. Tem um videogame. Eu sempre quis ter um PlayStation 5. É um videogame de última geração. Mas nunca tive recursos, né? Meus pais nunca tiveram dinheiro. Eu vou falar pra vocês. No meu primeiro mês de trabalho, eu fiz o quê? Comprei meu PlayStation 5, cara. Comprei meu PlayStation 5 à vista. Não precisei depender de ninguém. Eu comprei com meu próprio dinheiro. Não precisei avisar ninguém. Não devo satisfação a ninguém. Vou até mostrar pra vocês. Que realmente é um orgulho que eu tenho. Olha só. Às vezes eu jogo. Então, tô muito feliz. Eu tenho um sentimento de dever cumprido. E é isso, eu tô realmente vivendo a melhor fase da minha vida. Quem convive comigo pessoalmente sabe que eu ando feliz pra lá e pra cá, só sorrindo. E olha, agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Esses anos, todos esses desafios foram feitos para que eu moldasse o meu caráter, para que eu me tornasse uma pessoa mais resiliente. Então eu acho que Deus usou esses momentos para me fortalecer. E agora o meu objetivo é ajudar outras pessoas a transformarem suas vidas, assim como eu transformei a minha. O meu objetivo é alcançar jovens que, como eu, que tinham 15, 16 anos, se sentiam perdidos. Então eu quero alcançar esse público, falar que é possível.
falar que eles podem realizar os sonhos da vida deles e que eu tô aqui para poder orientar e, enfim, mudar a vida deles, né? Assim como o Evandro Guedes mudou a minha. Então, se vocês puderem ver um vídeo dele, busquem aí no YouTube, busquem Evandro Guedes 18 anos, para vocês verem o que eu ouvia. Só se preparem para os palavrões, tá? Porque ele fala ele fala 2 a cada frase, mas só fala a verdade. Então, essa foi a minha história de jovem aprendiz a concursado. E é isso, eu estou muito feliz e espero alcançar jovens, né? Vou fazer muito conteúdo esse ano. E vou contar uma coisa para vocês, mês que vem eu vou lá no Patrulheiros Mirins palestrar para os jovens. Cara, tô muito animado, imagina só. Tava lá como jovem aprendiz, hoje eu vou voltar como concursado para falar para centenas de jovens que eles podem mudar a vida deles. Então, é Deus agindo novamente na minha vida, nessa nova fase. Gente, era isso que eu queria falar hoje. Se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, escreva aí. Mas olha, foi fácil fazer essa live, não. Eu sempre tive um pouquinho sempre fui meio tímido, né? Mas estou aqui, enfrentando os medos e falando com vocês. Então, é isso, pessoal. Conquistou o emprego dos sonhos, o corpo dos sonhos. Faz aula de dança, luta. Pois é, mãe, tô descobrindo coisas novas, né? Gente, obrigado, tá? Por quem ficou até agora. Se vocês conhecerem jovens nessa faixa de idade ou outras pessoas que não necessariamente estejam nessa faixa de idade, mas que estejam querendo estudar para concurso público, por favor, indiquem o meu perfil no Instagram, que eu vou ficar muito feliz de apresentar meu conteúdo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até a próxima live. Foi muito legal falar com vocês. Um beijo.